Baba yetu yetu liye mbinguni yetu amina. Baba yetu yetu liye jina lako we litukuzwe. Baba yetu liye mbinguni yetu amina. Baba yetu liye jina lako we litukuzwe. Utupelio chakula chetu tunachohitaji utusamehe makosa yetu, tumanase tunahowasamehe wale yotukasea, usitutie katika majaribu, lakini utuokoe na yule muovu milele. Boa noite a todos. Boa noite. Que o amor de Jesus nos acompanhe hoje e sempre. O que mais passa pela nossa cabeça ao longo da nossa existência é o porquê. Por quê? Por que existimos? Por que estamos neste momento? Por que passamos por tal coisa? Por que tal pessoa, por que isso, por que aquilo. E aí nós nos leva a refletir qual é a finalidade da nossa existência. Por que esta vida? Por que este momento? Por que este período? Qual é a finalidade? Qual é a finalidade do sofrimento? Qual é a finalidade da felicidade? Por que nós nos conhecemos? Por que existem pessoas em períodos da nossa vida que são nossos melhores amigos, pessoas com as quais nós não conseguiríamos viver sem, e aí passa o tempo, aquelas pessoas se distanciam, seguem caminhos diferentes, continuam sendo amigos, mas nunca mais se veem. É difícil a gente compreender o porquê dessas situações num primeiro momento, mas nós podemos começar pensando qual não é a nossa finalidade. Por exemplo, não estamos aqui para odiar, com certeza. Não é a nossa finalidade odiar quem quer ou o que quer que seja. Porque o ódio, ou como qualquer sentimento negativo, ele faz mal para a gente. É como se a pessoa estivesse se matando aos pouquinhos. Porque ela está ingerindo um veneno, que é o sentimento ruim, o ódio. Eu escolhi o ódio, mas existem N sentimentos ruins, que a pessoa começa a alimentar dentro de si e aquilo vai adoecê-la. Outra coisa que também provavelmente não é a finalidade é mentir. Nós não estamos aqui para mentir. E quando eu falo em mentir, eu não estou falando em mentir só para os outros. Eu estou falando muitas vezes em mentir para nós mesmos. Porque nós gostamos muito, muitas vezes, de criar uma realidade nossa que não existe. Nós gostamos muito de aparentar uma coisa que não somos. Gostamos muitas vezes, e isso é um fenômeno que acontece nas redes sociais, mostrar uma realidade, uma felicidade que não estamos vivendo. Então tudo precisa ser trabalhado dentro de nós, tendo por base a verdade. Mas não uma verdade absoluta, porque não existem verdades absolutas. Dentro da verdade de cada um, a verdade que cada um constrói para si, a sua verdade. Outra coisa que, por incrível que pareça, nós não estamos nessa existência, não é uma finalidade, é competir. Mas como não? Se a gente vive num mundo em que a gente tem que estar sempre competindo com o outro, porque o mercado assim o quer. Porque toda a natureza nos mostra que o caminho é a cooperação. Jefferson, mas o leão come o outro bichinho lá, é uma competição. Não, é equilíbrio.
Tanto é que se tu desequilibrar um lado, tanto do predador quanto da presa, há um problema. Então continua sendo a cooperação. Essa é a regra da natureza. Então no momento em que nós vivemos para competir, nós estamos adoecendo. E nós só competimos porque nós somos estimulados a isso. A ser melhor que o outro. Porque aí eu vou ganhar a promoção. Se eu ganhar a promoção, eu sou melhor que o outro, porque eu sou mais importante. Se eu tiver mais likes, mais curtidas na minha página, eu vou poder monetizar a minha página. Eu vou ficar famoso, eu vou ser um digital influencer. E vou ganhar milhões de seguidores. Competição. Não estamos aqui para competir. O dia que nós conseguirmos cooperar uns com os outros, em todos os setores, aí sim vocês podem falar em mundo de regeneração. Enquanto isso não acontecer, sinto muito, mas ele não vai chegar. Porque por que eu não posso fazer o meu trabalho de uma forma que o trabalho do outro seja melhor de ser executado? Por que eu tenho que fazer o meu trabalho competindo com o outro? Porque nós vivemos num sistema, infelizmente, que ele se alimenta e se sustenta em dois pilares: a miséria e a esperança de sair da miséria. Sem esses dois pilares, o sistema que a gente vive não se sustenta. Então, na esperança de sair da miséria, ou de sair do estado em que eu acho que não é o ideal, eu vou competir com o outro. Porque eu quero. Eu preciso de um carro novo todo ano? Não. Eu preciso ter 150 ternos no armário? Eu preciso comprar um relógio de 10 mil dólares, de 15 mil dólares? Não. Vai mudar alguma coisa? Não. E por que eu quero? Porque este sistema me diz que essa é a minha chance de deixar de ser miserável, sendo muito rico. E eu tenho que alimentar essa esperança. E como é que eu chego nisso? Competindo. Não. Vende-se a ideia de que se cooperar, tu não vais crescer. Até quando se fala em cooperativa, é um grupo fechado de cooperados. Não é uma cooperação ampla. Ou é um grupo desse setor, ou desse setor, ou desse setor, ou desse setor. Não é uma cooperação ampla. Então, não nascemos para competir uns com os outros, porque a natureza assim nos está dizendo. Também não estamos nessa existência para destruir. Porque toda e qualquer destruição que ocorre naturalmente é um processo de regeneração. As terras mais férteis são aquelas que foram inundadas por lavas de vulcões há milhões de anos atrás. É um processo que a destruição causada pela lava do vulcão transformou isso num solo rico para a agricultura alguns milhões de anos depois. Então essa é a destruição natural. A destruição que nós causamos não é natural. E nós temos prova viva disso. Para desprezar o outro, nós também não é a nossa finalidade. Não é a nossa finalidade achar que o outro, porque tem tal ou tal padrão, porque usa essa ou aquela roupa, é melhor que um fulano ou que o cicrano, ou desprezar o outro pelo credo que ele segue, ou pelo grupo que ele vive, ou pelo lugar onde ele mora. Eu me lembro quando eu era mais jovem, e isso faz muito tempo, que a pessoa falar que ia atravessar Botuso era, vai ser assaltado. É uma forma de desprezar quem mora nesse bairro. Aí depois mudou para outros bairros. O Dunas é tal, o Navegantes. Sempre tu pega um grupo e menospreza aquele grupo. Nós não nascemos para isso. Nós somos, dentro das nossas individualidades, todos iguais. Não somos clones nem cópias. Cada um é um ser único. Mas temos todas as mesmas condições, direitos, deveres, uns com os outros. Sem qualquer diferenciação. Não é porque um tem mais dinheiro, o outro tem menos dinheiro, ou porque um mora no bairro tal, o outro mora em tal lugar, que há qualquer diferença. A prova é que as águas levaram tudo de todo mundo, independente
do quanto a pessoa tinha. As águas levaram tudo de quem tinha muito e levaram tudo de quem não tinha quase nada. Talvez, né, não é uma tragédia, porque tragédias são coisas que não podem ser, que não se sabe que vai acontecer, isso já se sabe há anos que ia acontecer. Então talvez a catástrofe climática seja para mostrar isso, que na verdade nós todos somos iguais dentro das nossas individualidades. Não somos melhores uns que os outros por causa de poder aquisitivo. Não estamos imunes a absolutamente nada. Então eu e o meu próximo estamos exatamente no mesmo nível. Também não nascemos para dominar o outro. Tá? Não nascemos para dominar absolutamente nada. Nós não dominamos a natureza. Durante muito tempo o ser humano achou, não, nós vamos dominar a natureza. Né? Vamos, canalizar o rio. O que acontece? O rio volta para o seu curso. Tanto é que quando chove muito, aquele rio que passava embaixo da ponte da Receita Federal, a água volta para lá. Dominou-se alguma coisa? Não se dominou. Não nascemos para dominar o outro. E durante muitos anos a Europa e o seu colonialismo dominou os países africanos. Durante muitos anos a Europa com seu colonialismo dominou a América Latina. Genocídios que até hoje não são chamados de genocídios, mas são genocídios. Se matava por qualquer coisa em troca da riqueza desses povos. Inclusive aqui no Brasil. Então o ser humano não nasceu para dominar o outro ser humano. Como eu disse anteriormente, nasceu para a cooperação. Para que a minha vida seja boa, isso só será pleno quando a vida do outro também for. Eu vou fazer propaganda, não gosto de fazer propaganda, mas vou fazer propaganda. Vocês assistiram Profissão Repórter ontem? Se não assistiram, quem tiver a Globoplay, ou assistam, porque só pode assistir o programa anterior quem paga, quem assina. Eu não assisti ontem na TV aberta. Que tapa na cara bem dado eu levei. Eu e todo mundo que assistiu e que sente alguma coisa. Porque falava justamente sobre os lixões, os aterros sanitários que... Né? E aí tu vê de novo, vocês devem ter ouvido falar do Ilha das Flores, que é um documentário muito antigo dos anos 80, ver que está exatamente a mesma coisa, não na Ilha das Flores, mas pessoas convivendo com o lixo, pegando comida do lixo. Né? Não há como a gente ter felicidade, não há como a gente se sentir pleno vendo isso. E aí tu vê aquele monte de lixo e aí tu para e pensa, aquele lixo é meu. Então eu também tenho a minha parcela de responsabilidade. Porque eu não tenho ainda a consciência de como não produzir aquilo. Por que aquela pessoa está pegando comida no lixo se bota toneladas e toneladas de comida fora todos os dias? A lógica não fecha. Se está indo comida fora, não devia ter gente passando fome. Então, enquanto nós não equilibrarmos isso, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Porque é neste processo cooperativo que se eliminam essas coisas, na cooperação com o outro. Talvez nós estejamos aqui, não aqui nesse centro espírita, mas nesta encarnação, neste planeta, neste corpo, talvez para aprender a amar. Porque nós não sabemos amar ainda. Nós ainda coisificamos o amor. Nós amamos coisas, nós amamos ideais, nós amamos padrões. A gente adora apontar, dizer que o fulano é feio, o fulano é bonito, o fulano é gordo, o fulano é baixo, o fulano é isso, o fulano é aquilo. Nós amamos padrões. Esses padrões mudam com o tempo. O padrão do século XIX é um, o padrão do século XX é outro e o padrão do século XXI é outro. E nós continuamos embarcando nessa coisificação do amor. Nós também condicionamos o amor. Eu amo se
for do jeito que eu gosto. Eu amo se falar o que eu gosto de ouvir. Eu amo se for de tal jeito. Nós não conseguimos amar o outro, eu não estou falando nem no amor entre casais, estou falando no amor em geral. Nós não conseguimos amar o outro se ele não for exatamente como as nossas expectativas que ele seja. Inclusive filhos. A gente tenta moldar, às vezes, mesmo, e às vezes é sem querer, a gente tenta moldar, fazer planos para o filho, né? Como se a gente pudesse fazer isso, como se ele tivesse esse poder de fazer isso. E o nosso filho é uma individualidade, e talvez seja aí que a gente aprende a amar incondicionalmente. Porque a gente acaba por amar o filho, aquele que aprende, seja ele o que ele for, com as escolhas que ele fizer. Vou dar um exemplo prático. Eu sou da área de humanas. A minha mulher é da área de humanas. O meu filho mais velho quer fazer engenharia. O que tem a ver com humanas? Nada. Exatamente o oposto. E está tudo claro. É um exemplo um pouco prático, é um exemplo de que as escolhas são individuais de cada um e que ele seja muito feliz fazendo engenharia, por exemplo. Se ele não quiser engenharia, se ele quiser mudar para outra coisa, que seja feliz mudando para outra coisa. E é aí que a gente aprende um pouco do que é o amor incondicional. Talvez nessa relação. E às vezes nem nessa as pessoas aprendem. Porque a pessoa idealiza o seu filho. Não, meu filho vai ser isso. Acontecia muito no passado. Bem no passado, no século XIX, a família rica tinha que ter um filho médico, um filho advogado e um filho padre. Pobre do padre, se não quisesse ser padre. Ia ser na marra. E hoje a gente ainda tem vestígios disso. Dessas idealizações. Não, porque meu filho, por que tu não faz medicina? Que tu vai ganhar dinheiro? Nem sempre. Se a pessoa não tiver a vocação, se não gostar de medicina, vai ser um péssimo professor. Um péssimo advogado, um péssimo qualquer coisa, se ele não gostar daquilo que ele está fazendo. Mas isso dá dinheiro. Se a pessoa for um bom profissional, dá dinheiro, senão dá processo. Muitas vezes. Dá desemprego. Muitas vezes. Dá infelicidade. Às vezes a pessoa consegue emprego, consegue dinheiro, mas está permanentemente insatisfeita. Porque não é aquilo, não é a praia dela. Ou seja, é uma condição. Eu só vou te amar, meu filho, se tu fizer medicina. Só não está dizendo isso literalmente, mas nas entrelinhas é o que ele está dizendo. Então talvez uma dessas finalidades seja a gente aprender a amar sem condições. Outra coisa que a gente faz ainda é precificar o amor. Valorar o amor. O amor maior, o amor menor, eu amo mais isso, eu amo mais aquilo, eu amo mais o fulano do que o cicrano. Tudo condicionado a um valor. O fulano vale mais que o outro fulano porque ele pensa exatamente igual a mim. O outro fulano eu dou mais valor porque ele me obedece quando eu mando. Ou seja, ele é mais submisso, então eu dou mais valor para o fulano que é mais submisso, porque o meu ego quer que eu mande em alguém. Ainda que sejamos individualidade, o amor é o mesmo. O amor é sempre o mesmo. O amor não tem preço, o amor não tem condição, o amor é pura e simplesmente amor. Não existe meio termo, ou se ama ou não se sabe amar. Em alguns momentos a gente sabe. Mas primeiro de tudo, a pessoa muitas vezes tem que aprender a se amar. É o que é mais difícil às vezes. Porque ao nosso redor é tanta coisa, é tanta exigência, é tanto pacotinho, tanta formatação, que a gente muitas vezes tenta se enquadrar na expectativa do outro e esquece de ser o que é. De ser a própria pessoa. Com os seus defeitos, com as suas qualidades. Porque nós não somos perfeitos. Ninguém é perfeito. Estamos em processo contínuo de aprendizado. O que nós sabemos hoje pode estar completamente errado amanhã. Aceitar-se belo como é
Notícia de ontem, um jovem morreu fazendo um procedimento porque ele tinha sinais que ele queria tirar. Tudo bem, se a pessoa tem dinheiro, quer fazer, tá? Mas muitas vezes é um excesso de vaidade para se enquadrar num padrão de beleza. Quando, na verdade, cada pessoa é bonita ao seu jeito. Não há padrão. Há padrão no mercado. Se eu vou comprar arroz no mercado, eu posso comprar o arroz tipo 1 ou tipo 2. Agora, não existe pessoa tipo 1 e pessoa tipo 2. Né? Não existe beleza tipo 1 e beleza tipo 2. Não existe padrão. Né? Se fôssemos todos iguais, com as mesmas caras, nós não seríamos sequer humanos, seríamos, né, qualquer outra coisa. Robôs, talvez. Aceitar que se está em constante aprendizado. E aceitar, principalmente, que este é o nosso tempo. Agora. Não existe passado. Porque quando o passado existiu, ele era presente. Não existe futuro. Porque quando o futuro existir, ele também será presente. Então o nosso tempo é hoje. Ah, porque no meu tempo. Não, o seu tempo é hoje. Cada vez que a pessoa fala no meu tempo, eu imagino vindo do lado do mentor espiritual, bom, então já quando não é mais seu tempo, é na hora de desencarnar, vamos embora. Né? Porque se já não é mais o tempo, o que está fazendo aqui? Né? Vamos desencarnar, está na hora. Tá? Mas não, este é o nosso tempo também. Amar o mundo em que nós estamos vivendo. Porque nós não somos a melhor coisa do mundo, a melhor coisa da criação. Nós somos a parte mais sensível deste mundo em que nós vivemos. Tanto é que se a temperatura subir muito, nós vamos desaparecer mais rápido que os dinossauros. Então, nós precisamos amar este mundo. E amar este mundo é amar quem vive nele também. É perceber que há injustiças e que há desigualdades no mundo e que essas injustiças e desigualdades não são naturais. É como eu falei, se joga toneladas de comida fora e tem milhões morrendo de fome, isso não é justo. Isso não é normal. Isso não é porque Deus quer. Isso é porque há um desequilíbrio muito grande entre as pessoas. Há muito pouca gente se importando com o outro. Porque se todo mundo se importasse com o outro, ninguém passaria fome. E eu não estou falando nem daquilo que sobra no nosso prato. Eu estou dizendo daquilo que se bota fora, que é passível de ser consumido todos os dias no mundo inteiro. São toneladas e toneladas e milhões de pessoas passando fome. Então isso é uma desigualdade, isso não é natural. Isso não tá legal. Ah, é a lei de causa e efeito. Não interessa. Se não houvesse fome, a lei de causa e efeito seria aplicada de outra forma. A pessoa arcaria com as consequências dos seus atos em outra encarnação através de um outro processo que não fosse passar fome. Então, não é lei de causa e efeito passar fome. É desigualdade social, pura e simplesmente. Agir para que o mundo melhore. Nós precisamos fazer. Agir. Não adianta eu ficar esperando que as coisas mudem. Eu vou me comportar, eu vou ter bons pensamentos, aí tudo vai mudar no mundo. Não vai. Se a pessoa não agir, nem ela vai mudar. Porque até no nosso comportamento, a gente tem que agir para mudar. Se eu me sentar todo torto desde pequeno, eu vou ter uma escoliose, uma coluna torta. Então, ação feita por mim. Com a nossa vida é a mesma coisa. Se a gente não agir, a gente não vai mudar. Nada no nosso entorno vai mudar por mágica, por pirlim-pim-pim, como fazia a Emília. Conhecer ao invés de crer. Nós precisamos conhecer os assuntos. Nós precisamos, se nós quisermos conhecer a doutrina espírita, nós devemos conhecer a doutrina espírita, não crer na doutrina espírita.
Porque, como dizia, eu nunca me esqueço dessa exposição do Raul Teixeira, que ele disse: quem crê hoje pode descrer amanhã. Agora, uma vez que se conhece, nunca mais se desconhece. Quando tu sabe alguma coisa, não tem como tu saber aquilo que tu aprendeu. Então, nós precisamos conhecer, além, trocar esse crer pura e simplesmente pelo conhecer, por ir atrás, por pesquisar. Porque senão a gente entra um monte de coisa pelo nosso ouvido e a gente não questiona se aquilo está certo, se está errado, a gente só repete. Agora, com o conhecimento, a gente pode filtrar. Tu não vai botar o dedo na cara do fulano e dizer: não, fulano, não é assim. Não, não precisa. Tu vai filtrar. Vai entrar por um ouvido, teu cérebro vai dizer: não, não é bem assim. Porque tu tens o conhecimento. Agora, se tu tens só a crença, o fulano vai falar e tu vai crer. E o pior, vai repetir a mesma coisa que a pessoa está dizendo. 10 vezes, 15 vezes, para outras tantas, que vão fazer exatamente a mesma coisa se também só crerem em vez de ter o conhecimento. E uma coisa que eu acho fundamental: trocar a caridade pela solidariedade. Parece uma coisa boba só trocar uma palavra por outra, mas geralmente caridade é aquilo que nos sobra. E solidariedade é dividir aquilo que temos. Por anos se falou em caridade. Na época que se cunhou o termo caridade, a ideia era essa, não era o que sobra, era ser solidário. Mas com o passar do tempo, a caridade tornou dar aquilo que sobra, aquilo que não vai me fazer falta. Enquanto solidariedade talvez esteja mais próximo do fazer ao próximo aquilo que tu gostaria que fizesse a ti. Ou seja, dividir aquilo que tu tem com o outro. Agora nós tivemos um exemplo. Quantas pessoas receberam nas suas casas parentes ou amigos porque a casa do outro estava alagada? Isso é solidariedade. Tu não está dando a tua sobra, tu estás compartilhando com o outro o que tu tem. São essas pequenas coisas, esses pequenos detalhes, essas pequenas mudanças que a gente acha que não tem importância, mas tem uma importância fundamental, tanto para a gente, enquanto pessoa, enquanto indivíduo, quanto para uma coletividade. Porque eu acabei de falar para o seu jovem, que a geração mais nova aprende pelo exemplo. Então não adianta a gente falar A e fazer B. A gente tem que falar A e fazer A. Então, se eu mudar, talvez que seja uma pessoa vai olhar, que me conhecia, e dizer: olha como o fulano mudou. Se o fulano mudou, eu posso mudar também. E assim as coisas acontecem. Assim as mudanças acontecem. Demora? Demora. Porque são mudanças a nível, muitas vezes, mundial que são necessárias. Mas acontecem com o primeiro passo. Muito obrigado a todos. Uma boa noite.